40 Serras Míticas. Como é a gente boa? Estão preparados para o episódio 5? Estão preparados para ouvir falar de grandes números? Como é que uma jornada destas se transforma 1, 2, 3, 4, 5 para aí afora? Então vá, vamos lá. Vamos direto ao assunto e começar com aquilo que de facto não mente, que são os números. E de facto esta jornada deixou um rastro de dados estatísticos que até para mim que estive lá são difíceis de digerir e às vezes até de acreditar. E portanto, se o plano da aventura já era em si mesmo duro, a realidade dos dados superou largamente aquilo que estava no papel. E, portanto, conforme já sabem, no total foram 3.370 km, com 60.900 metros de desnível positivo. Pelo caminho, enfrentei 143 subidas categorizadas, 7 categorias especiais, 10 de primeira categoria e 18 de segunda categoria. Isto significa que eu, nos 13 dias, 8 horas e 39 minutos, que levei desde que saí de casa até que cheguei a casa, o meu corpo subiu na vertical o equivalente ao subir quase vezes o Monte Everest e a subir 30 vezes a Serra da Estrela a partir do nível do mar, portanto, do nível zero. E por aqui podem ver a brutalidade que foi esta jornada em termos de subida. E isto foi feito a pedalar durante 151 horas, e 151 horas são mesmo as horas a pedalar, o que dá uma média diária de 10 horas e 47 minutos em movimento. A velocidade média global foi de 22,3 km, num percurso com uma pendente média que foi de 1,81%, e uma bike que partiu a pesar 20 kg, não se esqueçam. É preciso também ter em conta que os últimos 2 dias, ou 3, os últimos 3, a pendente média foi muito mais baixa do que aquilo que tinha sido nos 11 dias iniciais. E, portanto, os 11 dias iniciais foram aqueles onde realmente as coisas foram particularmente duras do ponto de vista da subida. Para poupar o meu coração e as minhas articulações, eu mantive uma disciplina rígida ao nível do ritmo e, portanto, fechei aqui a jornada com uma média de 55,7% de batimentos cardíacos face ao meu máximo, o que é muito bom. Um intensity factor de 61,6% face ao meu FTP, o que também é muito bom, porque o normal em eventos de ultradistância é andar-se, eventos de ultradistância de vários dias, não é? Multi-days, é andar-se entre os 65% e uma cadência média de 70 rotações por minuto. Aqui, confesso que podia ser um bocadinho melhor, mas atendendo a que eu levava um pedaleiro 52-36 e uma bike tão carregada, as 70 rotações por minuto acabam por ser razoáveis, até porque havia muita descida e durante a descida praticamente não se pedala. Com isto tudo, vocês não vão imaginar, mas eu dei mais de 550.000 pedaladas. Sim, mais de 500.000 pedaladas. É uma brutalidade. Bem, o custo biológico desta aventura foi gigantesco. O meu organismo consumiu um total de 90.200 calorias, como eu já disse no episódio anterior, dá uma média de quase 6.500 calorias por dia queimadas. E houve dias onde passei isso, portanto, houve um dia ou dois em que foi acima das 7.500. E mesmo no último dia, que foi o dia mais tranquilo, consumi 4.130 calorias. Consequência desta queima, do calor, do desgaste, do esforço, a minha taxa de evaporação foi uma verdadeira loucura. Eu destilei 93 litros de suor, 93, e pedalei com temperaturas médias de 26 graus durante a jornada toda e picos sufocantes onde a média da máxima chegou aos 37 graus.
Houve um dia que apanhei de máxima 49, outro dia 44. Pá, toda esta exigência metabólica, não é? Fez-me derreter 8 kg de gordura efetiva e 4,5 kg de hidratos de carbono puros. 4,5 kg de hidratos de carbono, para vocês terem uma ideia, equivalem a 100 géis de 45 gramas. E, portanto, isto é uma brutalidade. Mas o mais impressionante disto tudo é que, graças à gestão cirúrgica que eu fiz, e aqui remeto para o episódio 4, onde falei da nutrição e da hidratação, iniciei, em média, todos os dias com estamina de 91%, o que é muito bom, um depósito de combustível quase atestado, e terminei, em média, todas as etapas com 49%, ou seja, eu ainda tinha metade do combustível para consumir. E isto é excelente, ainda mais tendo em conta que o arranque médio do dia era às 5h40 da manhã e que a minha média de sono foram 5 horas e 19 minutos. E, portanto, o tempo de recuperação que eu tinha através do sono não foi assim muito significativo. Em andamento fui mais eficiente do que aquilo que pensava e, portanto, só consumi 10,5% do tempo em paragens, o que significa que por cada 10 horas de atividade eu parei 1 e picos. Né? O que é muito bom, eu estava a contar parar cerca de 15% do tempo, ou seja, por cada 10 horas parar 1h30, acabei por cada 10 horas parar 1h e 5 minutos. Sendo que a duração da atividade média foi de cerca de 12 horas por dia. Isto realmente são números que são uma loucura. Mas se esses números são uma loucura, agora vou-vos deixar aqui com os extremos de alguns aspectos da aventura. Portanto, o dia mais longo foram 326 km, sob um calor tórrido. O dia mais curto foram 182, foi o último dia. A etapa mais dura foi a que fiz o Gerês e a Peneda. Foram 5.710 metros de desnível acumulado de subida. E a menos agressiva só teve 1.580, que foi a última, a de chegada à casa. No total, eu pedalei 8 dias acima dos 4.500 metros de subida e 5 dias entre os 3.500 e os 4.500. Portanto, podem ver a brutalidade de subida que foi condensada basicamente em 11 dias, porque os últimos 3 já tiveram tempo. A subida mais longa foi a do Marão, foram 34 km a subir desde Amarante, com os últimos 8 a serem horríveis, porque aquilo era encontrar alcatrão no meio dos buracos. O dia mais quente em atividade teve uma média de 31 graus e a temperatura máxima foram 49. A temperatura mais baixa que eu apanhei foram 10 graus, mas de certeza que a sensação térmica foi muito menos que isso. Apanhei 2 dias de chuva e 6 dias de muito calor. A minha velocidade máxima em termos de deslocação foi de 70 km por hora e foram feitos a descer naturalmente. A etapa mais rápida teve 26,5 km de média e foi a etapa dos 326 km. A etapa mais lenta teve 20,1 km de média e foi uma etapa com muita subida, mas até nem foi a etapa mais dura. O dia com mais subidas categorizadas foram 14 subidas categorizadas num dia só. E eu, quando falo de subidas categorizadas, estou a falar de subidas de categoria especial, primeira, segunda, terceira e quarta categoria, porque eu não tenho as subidas consideradas fáceis ativadas, portanto só tenho até a quarta categoria. A atividade com maior duração foram 13 horas e 43 minutos e o vento até nem foi assim muito complexo, mas ainda assim, no total da aventura, o vento exigiu-me um esforço extra que me roubou 107 km. Portanto, significa que eu, no conjunto global da aventura, tive mais desfavor de vento do que benefício. O dia em que me deitei mais cedo
foi às 21h45 e o dia em que me deitei mais tarde foi à 00h10. O dia em que tocou o despertador mais cedo, 4 da manhã, até doía. É isto. Estes são os números frios e impressionantes da sobrevivência a esta aventura. Mas naturalmente, não é? Como em tudo na vida, por trás de cada estatística há sempre uma história. Há uma paisagem, há um momento de superação. Não é? E é disso que, no fundo, vamos falar nos próximos 4 episódios, onde me vou afastar de números e gráficos e falar das etapas em si e daquilo que aconteceu, os seus destaques, os seus altos, os seus baixos, as peripécias, as curiosidades e aquilo que ficou gravado na minha memória em cada um dos dias, não é? Em que andei a percorrer Portugal e a conquistar serras. Espero que tenham gostado deste episódio, porque realmente ele para mim foi, quando eu me confrontei com os números, fiquei assoberbado. Já sabem, subscrevam o canal, ativem as notificações. Se não tiverem para isso, já sabem. Eu dou conta no Instagram, no Facebook, que vai sair novo episódio. Espero que tenham gostado e que tenham, pelo menos, ficado aqui com uma perspectiva, dimensão e brutalidade do que foram os números desta aventura. Grande abraço, malta.